pessoal, hoje nós vamos começar a nossa volumetria de complexação, então é a nossa sexta aula. Então hoje e na próxima semana nós trabalharemos com a volumetria de complexação. O próprio nome está dizendo, onde a gente tem uma reação, onde ocorre a formação de um complexo entre um ligante e um íon metálico. Então na primeira parte da prática nós iremos padronizar o EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético, que é um ligante muito utilizado na volumetria de complexação, e depois nós iremos utilizar a solução de EDTA previamente padronizada para determinar a dureza da água. A dureza da água ela é dada em termos da concentração de carbonato de cálcio. Então na apostila está tudo explicadinho como vocês vão executar a prática e como deve determinar a dureza da água, no caso a água de abastecimento, que nós iremos utilizar para determinar a sua dureza. Então, nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com a padronização do EDTA. Para isso, nós vamos utilizar um padrão primário, que vai ser uma solução de carbonato de cálcio. Então, a padronização ela vai ser feita para determinarmos a concentração real do EDTA, para que nós possamos utilizar, então, o EDTA na determinação da dureza da água de abastecimento. Então, a prática é bastante simples, nós já sabemos que toda a volumetria de complexação envolve uma reação estequiométrica do EDTA com o íon metálico 1 para 1, então o número de mols de EDTA vai ser sempre igual ao número de mols do íon metálico que nós estamos utilizando para quantificar o EDTA ou que nós estamos determinando na nossa amostra. Então, nós vamos fazer essa padronização usando o carbonato de cálcio e como indicador o eriocromo T. Esse eriocromo T é um indicador bastante utilizado na volumetria de complexação com o EDTA, onde ao adicionarmos esse indicador no nosso Erlenmeyer, ele complexará com uma fração do íon metálico. Quando nós iremos adicionando o EDTA no meio reacional, o EDTA terá preferência para complexar com o íon metálico livre. Após todo o íon metálico livre ser complexado com EDTA, o próximo excesso de EDTA vai complexar com o íon metálico que já estava inicialmente complexado com o indicador, que é o eriocromo T, liberando o indicador para a solução. Então eu tenho uma mudança de coloração nessa solução. Uma observação que nós temos que falar nessa volumetria, utilizando o eriocromo T como indicador do ponto final, é o pH do meio. Para que nós consigamos fazer a determinação do ponto final usando o eriocromo T, é imprescindível que esse pH esteja em torno de 10, porque só nessa faixa de pH que o indicador na forma livre terá uma coloração azul. Então, dessa forma, o indicador complexado tem a formação de um complexo de uma coloração vermelha. Após o ponto final, quando o indicador está livre em solução, essa solução passa a ficar azul, indicando então o ponto final dessa titulação. Uma outra observação importante que nós temos que fazer é que, quando nós estamos próximo do ponto final dessa titulação, nós podemos ter uma mistura de duas cores. Parte do indicador já está livre, então eu tenho uma coloração azul, só que ainda tenho parte desse indicador complexado com o íon metálico, coloração vermelha. O vermelho com o azul me dá uma coloração próximo do violeta. Esse ponto ainda não é o ponto final da titulação, porque isso acusa que nós temos ainda o íon metálico ainda complexado com o indicador, ou seja, o negro de eriocromo T. Então, nós só paramos de adicionar o EDTA quando a solução realmente ficar azul. Então, isso vai ser possível de nós observarmos quando estivermos executando a nossa prática. E como nós iríamos ajustar o pH desse meio? Então, nós já sabemos que o pH tem que ser 10. Para isso, nós vamos trabalhar com um tampão amoniacal. Então, esse tampão deve ser manuseado na capela para evitar os vapores de amônia no meio que vocês estão trabalhando, ou seja, no laboratório. Então, vamos começar a execução da prática. O EDTA ele já está na bureta, tá? Então, a bureta já está preenchida com EDTA para que nós possamos determinar a sua concentração. Vamos utilizar o padrão primário, que é o carbonato de cálcio. Então, ele já está aqui. Nós vamos retirar uma alíquota do carbonato de cálcio. Então, vamos trabalhar novamente com 5 ml. Então, vamos condicionar o nosso becker. Descartar esse material que nós utilizamos para condicionar. Vamos condicionar também a pipeta.
Vamos descartar esse material e vamos agora retirar a alíquota do padrão para executarmos a padronização do EDTA. Vamos só pegar um papel para a gente poder enxugar a ponta da pipeta. Nós já sabemos que esse procedimento é essencial quando a gente trabalha com baixas concentrações, para evitar um erro no resultado final que nós vamos expressar. Então, vamos enxugar a ponta da pipeta. Vamos ajustar o menisco dessa pipeta. E vamos, então, fazer a transferência para o Erlenmeyer. Então, nós já temos o nosso padrão primário no Erlenmeyer. O que está faltando agora? Falta nós ajustarmos o pH do meio com a tampão amoniacal, vocês vão utilizar na capela, tá? Aqui para facilitar o nosso trabalho, vamos utilizar rapidinho aqui. Então, 4 ml, vamos usar uma proveta para auxiliar nessa medida desse volume. Professor, preciso ter muita precisão para retirar esses 4 ml? Não, né? Se vocês precisassem de muita precisão, vocês não iriam utilizar uma proveta para fazer essa transferência, já que nós sabemos que a proveta não é um material volumétrico de precisão, tá? Então, transferimos o tampão para o meio, para ajustar o pH, vamos adicionar a água. Então, 50 ml de água. O que está faltando agora? O indicador. Então, o nosso indicador é o negro de heliocromo T. Vamos adicionar 1 ou 2 gotas do negro de heliocromo T. Então, vocês observem que ele é azul. Ao adicionarmos no Erlenmeyer, olha a coloração. De azul, ele ficou avermelhado, indicando que o negro de heliocromo T está complexando com o cálcio, né, que nós adicionamos como padrão primário. Então, parte desse cálcio está livre e uma pequena fração está complexada com o heliocromo T. Então, agora, nós vamos fazer a titulação dessa solução. Vamos só ajustar o menisco da bureta. Ajustamos. Olha uma coisa que a gente pode observar nesse momento. É interessante isso acontecer para a gente não cometer esse erro durante a nossa titulação. Se vocês observarem na bureta aqui, ó, existe uma bolha nessa parte inferior da bureta. Eu posso titular o meu material com essa bolha? Não, porque o volume que nós estamos colocando na bureta, no Erlenmeyer, ao ser medido na bureta, ele leva em consideração que essa bureta está totalmente preenchida, ou seja, isenta de bolhas. Então, antes de eu começar o processo de titulação, eu preciso remover essa bolha. Às vezes ela sai muito facilmente ao abrir, vocês verificam que ela não está saindo. Se ela não sai dessa forma, a gente precisa retirar a bureta, abrir e dar uma agitada nela, até que a gente verifique que ela saiu. Ela ainda está aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais de EDTA, para a gente poder retirar. Bom, agora a gente pode observar claramente que não existe mais bolhas nessa parte inferior da bureta. Então, dessa forma, a bureta está pronta para ser utilizada na determinação da concentração do EDTA. Então, vamos voltar a bureta para o suporte. Vamos completar a bureta.
para que possamos titular o nosso padrão primário. Então, vamos agora adicionando o EDTA ao sistema, para que o EDTA complexe inicialmente com o cálcio livre, e quando acabar o cálcio livre, então, ele comece a deslocar o equilíbrio do complexo cálcio indicador. Então, vamos adicionando até a minha solução ficar azul. Então, vocês vão observando que a solução ela tende a ficar cinza, mas não é ainda o ponto final da titulação. O ponto final, então, ele é alcançado quando a solução fica azul. Então, isso indica que agora eu tenho o indicador livre em solução, ou seja, não mais complexado com o cálcio. Todo o cálcio foi complexado com o EDTA que eu adicionei. Dessa forma, basta que eu leia o volume de EDTA gasto para complexar com o padrão primário que eu adicionei, que eu consigo facilmente determinar a concentração do EDTA. Então, estequiometria 1 para 1, número de mols de EDTA é igual ao número de mols de cálcio. Número de mols, concentração vezes volume. Então, concentração do EDTA é o que nós desejamos determinar. Volume de EDTA, que nós vamos ler daqui a pouco na bureta, igual concentração do cálcio, que é o nosso padrão primário, vezes o volume da alíquota de cálcio que nós adicionamos no Erlenmeyer, que foi 5 ml. Dessa forma, nós determinamos facilmente a concentração do EDTA, que vai ser utilizado daqui a pouco na determinação da dureza da água de abastecimento. Então, para efetivar o cálculo, bastamos agora ler o volume gasto de EDTA para titular o padrão primário. Então, a bureta, né? Na bureta, nós podemos verificar que o volume está entre 5,05 e 5,10, mais próximo de 5,10, então aproximadamente 5,08 ml. Com esse volume, vocês facilmente determinam a concentração de EDTA para a próxima etapa da prática, que é a determinação da dureza da água de abastecimento.